Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos passar 10 minutos com Deus, examinando a Escritura, trazendo para os nossos dias e aplicando, né? Eu sempre falo, a palavra nos ensina nós não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E esse é o nosso propósito aqui. Nós viemos aprender e praticá-la. A Bíblia chama o homem que pratica a palavra de homem prudente, né? De homem sábio, que ele pratica a palavra de Deus, coloca em prática no seu dia a dia, nas situações da sua vida. E hoje nós vamos conhecer o quão importante é a palavra de Deus para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, você vai ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados e também tem disponível para você lá já vários vídeos, todos de 10 minutos. Hoje nós vamos ler um pouquinho da história no livro de Neemias, capítulo 8. Eu quero ler com vocês alguns versículos e eu quero, explicar para que a gente possa entender o que estava acontecendo aqui nesse contexto. Neemias, capítulo 8, o versículo 2 diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Capítulo 5, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. O 6. E Esdras louvou o Senhor e o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Versículo 8. E leram o livro da lei, e declarando, explicando o sentido de cada palavra para que todos entendessem. E aqui no 9, na parte B, bem no finalzinho, diz assim: Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha só, essa história, esse contexto, eu vou resumir para vocês. Era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, que foi aquele o qual o Senhor usou, chamou ele para reconstruir os muros. O povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha sido levado cativo à Babilônia, ficou lá. E aí quando eles foram soltos, quando eles retornaram, para suas casas, Jerusalém estava totalmente com os muros destruídos, E algumas pessoas habitaram ali em meio àquelas ruínas. Outras pessoas ficaram para o lado de fora, nas redondezas, O povo estava com o coração cheio, porque eles tinham sido libertos, de mais um cativeiro que era da Babilônia. E eles tinham no coração que eles iam reconstruir o templo. Mas quando eles chegaram, o tempo foi passando, eles ficaram desanimados e continuaram vivendo em meias ruínas mesmo. Mas Neemias, ficou sabendo da história do povo, se comoveu e então foi para reconstruir os muros. E nós sabemos que foi 52 dias para que aqueles muros, para que a cidade toda fosse reconstruída. A cidade já estava toda reconstruída, estava vazia, não tinha muitos habitantes, porque muitas pessoas, como eu disse, não quis morar em meia ruínas, foram morar nas redondezas. Mas Neemias, trouxe aí toda a genealogia do povo de Israel e convidou essas pessoas para morarem novamente dentro de Jerusalém. E agora a cidade então já estava sitiada, com o povo de Deus, mas a cidade precisava estabelecer a lei do Senhor, precisava estabelecer agora a vida espiritual deles, E foram anos para que estabelecesse. Mas aqui, essa parte que nós lemos no capítulo 8, nós vemos que Esdras lê a lei diante do povo. Naquela época, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, por completo, de Gênesis, Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento. Eles tinham apenas a lei de Moisés, que era chamado, que era o Antigo Testamento. Mas eles viviam os princípios, que foi dado por Deus a Moisés, os mandamentos. E nós vimos aqui que a lei foi lida, diante dos homens, diante das mulheres, diante dos sábios. Ela foi lida em praça pública. E essa leitura, se você for conhecer o livro, você vai ver que ela durou 24 dias. E todas as vezes que o Senhor, através de Esdras, manifestava ali pela leitura da palavra, as pessoas elas eram tocadas.
acontecia algo dentro delas. Nós vimos aqui que o povo louvava o Senhor e diziam amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando e adorando ao Senhor. Depois nós vimos aqui que a palavra de Deus ela era explicada. Eles liam e explicavam para que eles entendessem perfeitamente. E por fim nós vimos que o povo todo estava chorando. O povo todo caiu num grande arrependimento, né? A palavra de Deus, como eu disse, ela tem esse poder para tocar a nossa vida, para abrir os nossos olhos, para tirar as travas dos nossos ouvidos. Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus. Esse povo aqui, essa geração, já era uma geração muito à frente daquela que entrou na terra prometida. Quando Moisés, libertou o povo do Egito, através da presença do poder de Deus, foi usado. E aí Moisés também já havia morrido e Josué, ele vem como líder agora e ele entra na terra prometida com o povo. E o engraçado é que uma das primeiras falas de Josué para o povo de Deus, para o povo de Israel, esta mesma geração, não esta mesma geração na verdade, este mesmo povo, mas de gerações futuras, que estavam lá em Jerusalém, os avós, os bisavós, tataravós, eles haviam sido ensinados a respeito da Bíblia, da época, no caso da lei de Moisés. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente será conduzido. Então, esse povo que estava aqui hoje, ouvindo a palavra através da vida de Esdras, eram gerações futuras daquele mesmo povo que ouviu Josué dizendo para meditar na Bíblia dia e noite. E hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo o quão necessário é nós colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Mas a questão é que muitas vezes nós deixamos de lado esta prioridade ou não damos a importância necessária à palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como um manual para as nossas vidas. Eu tenho vários vídeos já aí no canal a respeito da palavra de Deus. E nós lemos versículos onde fala a importância. E aqui, nós vimos aonde Josué diz: medita nela dia e noite. A Bíblia, ela não é um livro apenas de leitura. Ela é um livro, de examinar as Escrituras, de pedir para que o Espírito Santo de Deus revele a nós o que está escrito aqui. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Então, que nós possamos aprender com essas gerações que ao longo do tempo foram deixando de meditar na palavra de Deus dia e noite. E essa geração, elas terem sido cativas durante algumas vezes, faz tudo parte dos planos de Deus, pelo fato deles terem desviado dos caminhos do Senhor, terem deixado os mandamentos do Senhor de lado. E hoje também, muitas vezes nós deixamos os ensinamentos e os mandamentos do Senhor de lado. E muitas coisas que nós passamos na nossa vida, é o Senhor permitindo para que nós viemos se achegar mais perto dEle. Que nós possamos hoje entender a importância de ler a palavra de Deus, que nós possamos fazer como este povo que já havia reconstruído aí a sua cidade, mas precisava restaurar os muros, interno, a vida espiritual. Se você precisa restaurar a sua vida espiritual, o melhor caminho, a melhor forma de você começar é através da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é eficaz e ela é viva e ela tem poder para penetrar na nossa alma, no nosso entendimento. Por isso, eu quero dizer para você hoje, aprenda da palavra de Deus. Pegue a Bíblia, você que está ouvindo no trabalho, caminhando, fazendo alguma atividade, que não está acompanhando, tire um tempo antes que o dia termine, fale com o Senhor e deixe o Senhor falar com você através da palavra dele. Esse povo caiu todo em lágrimas. Eles estavam arrependidos, eles conseguiram enxergar as transgressões dele, eles conseguiram ver,
O quantas coisas eles passaram por ter deixado a palavra de Deus de lado. Então que nós possamos aprender com este povo de Deus, e hoje nós somos o povo de Deus, né? Hoje a palavra de Deus ela foi estendida para todos aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus. Então que nós temos aí essa liberdade, esse acesso com a palavra. Você possa abrir a sua Bíblia e neste dia de hoje aprender mais do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo, leia o livro de Neemias para você entender essa história por completo, né? Temos vários livros, várias histórias magníficas e a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, a nossa fé é aumentada. Que Deus abençoe seu dia e te espero aqui para o próximo vídeo.